Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 82. Desabamento de um edifício. Na seção reta de um edifício que aparece na figura 971A, a infraestrutura de um andar qualquer K deve ser capaz de sustentar o peso P de todos os andares que estão acima. Normalmente, a infraestrutura é projetada com um fator de segurança S e pode sustentar uma força para baixo SP maior do que P. Se, porém, as colunas de sustentação entre K e L cederem bruscamente e permitirem que os andares mais altos caiam em queda livre sobre o andar K, figura 971B, a força da colisão pode exceder SP e fazer com que logo depois o andar K caia sobre o andar J, que cai sobre o andar I e assim por diante até o andar térreo. Suponha que a distância entre os andares é d igual a 4,0 metros e que todos têm a mesma massa. Suponha também que quando os andares que estão acima do andar K caem sobre o andar K em queda livre, a colisão leva 1,5 milissegundos. Nessas condições simplificadas, que valor deve ter o coeficiente de segurança S para que o edifício não desabe? Quando as colunas de sustentação entre K e L cederem, todos os andares acima cairão sob o efeito da força gravitacional até atingir o andar K. Para determinar a velocidade de impacto, vamos analisar o movimento de queda livre de um corpo. Considere uma partícula de massa m que está a uma altura h em relação ao solo. Durante a queda, a energia mecânica da partícula será formada pela energia cinética e pela energia potencial gravitacional. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e de sua velocidade, de acordo com a seguinte equação. A energia cinética K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa da partícula e de sua posição vertical em relação a um ponto no qual definimos a energia potencial nula. O G é igual a mgh. Neste caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula na altura do solo e os deslocamentos verticais serão medidos em relação a essa posição. No instante inicial, a energia mecânica da partícula é igual à energia potencial gravitacional, uma vez que ela está em repouso. Então, ma vai ser igual a mgh. Quando atingir o solo, com velocidade v, a energia mecânica da partícula será igual à sua energia cinética, já que está na posição vertical, no qual a energia potencial gravitacional é nula. Então, a mb vai ser 1 sobre 2 mv ao quadrado. Como estamos desconsiderando os efeitos de atrito com ar e apenas a força gravitacional atua sobre a partícula, a energia mecânica da partícula se conserva, já que é uma força conservativa. Então, mb é igual a ma. Então, 1 sobre 2 mv ao quadrado é igual a mgh. Podemos simplificar o m. E então, o v ao quadrado vai ser 2gh. Extraindo a raiz quadrada, o v vai ser a raiz quadrada de 2gh. Perceba que a velocidade de impacto não depende da massa da partícula. Então, ela é válida para o caso da queda dos andares mencionados no problema. Neste caso, a altura da queda é igual à distância d entre os andares. A velocidade de impacto será v igual à raiz quadrada de 2gd. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes v. Como o movimento acontece apenas na direção vertical, podemos tratar o momento linear e a velocidade, que são grandezas vetoriais, como se fossem grandezas escalares. No instante em que os andares colidem com o andar de baixo, o momento linear é P igual a m vezes a velocidade raiz quadrada de 2gd. O problema diz que
a colisão dos andares acontece em um intervalo de tempo de 1,5 milissegundos. Como o prefixo mili é equivalente à potência 10 elevado a menos 3, podemos escrever este intervalo de tempo como ΔT vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, o momento linear do bloco de andares se reduz a zero, e a variação do momento linear foi ΔP é igual a m vezes a velocidade raiz quadrada de 2gd. O impulso de uma força sobre uma partícula é igual à variação do momento linear dessa partícula. Então, o impulso J é igual a ΔP. Então, podemos dizer que o módulo do impulso é o J é igual a m vezes raiz quadrada de 2gd. O impulso e a força média que atuam em um corpo se relacionam da seguinte maneira. O impulso J também é igual à força média vezes o intervalo de tempo ΔT. Se resolvermos essa expressão para a força média, teremos que a força média vai ser o impulso dividido por ΔT. Então, é m vezes raiz quadrada de 2gd sobre ΔT. Então, este será o valor da força média de impacto e a força de sustentação deve ser maior do que este valor. Resolvendo a equação que define o peso de um corpo para a massa, o peso é igual a m vezes g. Então, o m vai ser P sobre g. Substituindo na equação anterior, ela se torna. A força média vai ser P vezes raiz quadrada de 2gd sobre g vezes ΔT. Isolando o P nessa equação, fica a força média vai ser raiz quadrada de 2gd sobre g ΔT vezes P. A expressão que multiplica o P nessa expressão é o valor de S que procuramos. Então, o S vai ser a raiz quadrada de 2gd sobre g ΔT. Substituindo pelas medidas, fica a raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que é o G, vezes 4,0, que é o D, dividido por 9,8, vezes 1,5 vezes 10 a menos 3, que é o ΔT. Esta potência 10 a menos 3, eu posso passar para cima, trocando o sinal do expoente. E efetuando os cálculos dos demais fatores, dá 0,602 vezes 10 elevado a 3. Né? Esse fator S não tem unidade. Escrevendo o resultado na notação científica e com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O S vai ser 6,0 vezes 10 elevado a 2. A vírgula andou uma casa para a direita e subtraímos uma unidade no expoente da potência.